Olá pessoal, este episódio do Desassossego está um pouco diferente na medida em que foi gravado com o meu Zoom, o meu gravador, que apanha a minha voz de uma maneira fixe, mas que apanha a voz do Diogo através do telemóvel, porque foi inicialmente gravado no Zoom, no Clubhouse, obviamente com a permissão do Diogo para partilhar mais tarde no Desassossego. Mas entende-se perfeitamente e vale a pena ouvirem. O Diogo tem uma expertise ali nos países da zona do Médio Oriente e do Irão incrível. E foi o Diogo até que protagonizou um dos episódios mais icónicos da Metamorfose Ambulante, quando caminhou um dia e meio montanha adentro à procura dos nómadas. Portanto, espero que curtam, apesar de não estar no tip-top da qualidade de som. Mas experimentem pelo menos. Aldeia versão Turquia, ou seja, aquilo que era a aldeia de um gajo que na Turquia cresceu e também teve o seu contacto e o seu carinho pelas raízes. Porque a minha aldeia, na verdade, é a aldeia que existe no mundo todo e que ainda está por explorar. Aquilo que é a minha aldeia, para o outro gajo, é a aldeia no interior de Portugal que ele achou fascinante. E então eu quis descobrir precisamente isso na Turquia. Sim, nós muitas vezes a nossa aldeia acaba por ser um bocado desvalorizada porque é a nossa, não é? E às vezes nós estamos num sítio qualquer do outro lado do mundo e acabamos por dar muito mais valor a uma cena que se calhar até é menos impressionante que o sítio de onde nós vimos, só porque nós não conhecemos aquele sítio. Eu lembro-me de uma vez, eu vivo num bairro que aqui, eu vivo em São João da Madeira, perto do Porto, num bairro aparentemente nada atrativo. E houve uma noite em que eu vinha de curtir, eram talvez umas 4 da manhã, tinha bebido, tinha fumado, e a minha rua é um bocado, é ligeiramente inclinada. E eu chego à parte de cima para descer, pá, e olho para baixo e vejo os postos de eletricidade a iluminar aquilo que podiam e vejo aquelas casas que não são, apesar de, são tipicamente portuguesas, mas não é aquele tipicamente português fixe. Mas mesmo assim havia ali algo de pitoresco. E eu parece que também fruto do meu estado de ebriedade, eu consegui ver o meu bairro com os olhos de um estrangeiro. E parece que naquele momento acabei por descobrir uma certa beleza que não tinha descoberto até então. Portanto, isto para dizer que eu percebo isso que estás a dizer acerca da beleza da nossa própria aldeia. Eu tive essa experiência e foi para mim muito. Pá, foi fantástico. Eu trabalhei como coordenador de Erasmus na minha faculdade. Era tipo um part-timezinho que o pessoal da faculdade ia fazer. E acabei por. Pá, nós recebíamos o pessoal de Erasmus, basicamente, ajudávamos em tudo que fosse alojamento, etc. Era tipo um guia. Em Lisboa? E eu acabei. Em Lisboa, sim. E eu acabei por passar muito tempo com o pessoal de Erasmus e, epá, no meio das bebedeiras e daquela história toda que tu sabes, acabei por explorar também uma parte de Lisboa que eu acabei de explorar Lisboa com os olhos que eu nunca tinha visto, porque Lisboa para nós é um sítio onde se trabalha, não é? Os portugueses vêm de Lisboa como, pá, vou para o trabalho, vou trabalhar para Lisboa, vou para casa. E às vezes acabas por perder um bocadinho aquele bairrismo, aquele carinho pelos detalhes, aquela rua parece nojenta e suja, mas na verdade, se tu olhas aos pormenores, é bastante pitoresco, como estava a dizer. Eu tive essa oportunidade quando estive com o pessoal de Erasmus e isso ajudou muito também depois nas minhas viagens a ver as coisas de uma forma diferente. Eu olho para o Monte Rochas no Irão e aquilo que é para o pessoal do Monte Rochas e não tem absolutamente graça nenhuma. Para mim é altamente exótico e é uma coisa que me atrai de uma forma que eu próprio não consigo explicar. Olha, eu tenho um bom exemplo disso, que é, eu há cerca de um ano estava no Egito com o Fábio, um amigo meu, e nós fomos... Já foste ao Egito? Já foste ao Egito? Não, prefiro. Pronto, ok. Mas pronto, no Egito há lá uma cidade que se chama Luxor e em Luxor há o Vale dos Reis, que é, como o próprio nome indica, onde os faraós estão. E, e aquilo, vamos dizer que são 12 túmulos, eu não me lembro se eram 12 ou 14 ou por aí, vamos dizer que são 12. E com o bilhete geral temos o acesso a 3, por exemplo. E depois, se quisermos pagar extra, podemos ir a outros individuais. E aquilo vai rodando, acho eu, dependendo da altura do ano. E eu e o Fábio perguntamos a um senhor, ao guia, ele disse: Olha, o vosso bilhete tipo dá para estes túmulos aqui, depois os outros, se quiserem, têm que comprar. E nós perguntamos: Olha, o que é o túmulo X?
tenho alguma coisa de interessante. Ele, não tem nada de interessante, só tenho a múmia do Tutankhamon. E eu, o quê? Tipo, e isso não é interessante, é só a múmia do faraó mais famoso de todos. Pá, se ele fez mais ou não, não fez menos do que o Ramsés II ou o terceiro, confundo sempre os dois, mas pá, podemos concordar que é o mais famoso de todos. E então é um bocado um exemplo disso que estamos a dizer, porque às vezes o pessoal já está tão familiarizado com o sítio, já conhece tanto aquilo, que acaba por ver algo perfeitamente banal em algo perfeitamente espetacular. Pá, não sei se é uma ferramenta evolutiva que nós obtivemos com o passar dos milénios, que é o facto de nós não podemos estar embasbacados com tudo a toda a hora, senão não conseguíamos trabalhar. Estávamos sempre, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E então parece que temos às vezes que adormecer um bocado o nosso próprio sentido de espanto. Isso é uma das razões pelas quais eu gosto de fumar erva, por exemplo. Porque Sim. quando estou ali com aquela moquita consigo olhar para uma pedra como tu estavas a dizer numa casa que não vale nada e tipo, uau, fogo, a pessoa que meteu isto aqui já morreu e os filhos já morreram e os netos já morreram e encontrar algo de espetacular nisso. Pedro, a propósito disso, eu tenho aqui duas considerações que estava a fazer em cima do que tu estás a dizer. Uma delas é que acho que uma grande parte da infelicidade atual nas sociedades desenvolvidas se prende com o facto de esse sentido de espanto se estar ou se ter perdido em algumas classes. Isto é, eu vejo que as pessoas veem o sentido de espanto como um luxo e não como uma necessidade humana. E eu percebi muito isso na faculdade, quando eu estudei microbiologia. E aquilo é um mundo fascinante. Mas a grande parte dos meus colegas não estavam a aprender aquilo por fascínio, estavam a aprender aquilo porque tinham quase que um sentido de encontrar uma finalidade técnica para as coisas que estavam a fazer. E eu acho que em muitos aspectos da vida a genialidade requer tanto de técnica como de espanto, como de wonder, como de estares maravilhado do que estás a fazer. E creio que suprimir isso não é de todo o caminho a seguir. Outra consideração que eu queria fazer, uma ocasião em Londres, eu estava a viver numa casa partilhada, as casas lá são balúrdios, e um dos gajos com quem eu vivia estava sentado na sala a olhar para o teto. E eu cheguei lá e disse, então, tudo bem, estás a olhar para o teto e tal. E ele disse, já viste, esta casa já foi habitada. Ali no teto estavam aqueles autocolantes de criança que brilham no escuro, sabes? Yeah, yeah, yeah. Com planetas e o caramba. E eu pensei, esta casa já foi habitada, tu consegues sentir a pertença humana nesta casa. E isto passou uma conversa de janela, estás a ver? O gajo estava completamente sóbrio. É um gajo com os seus 60 anos. Eu achei isso curioso pensar desta forma. Opá, eu sinto um bocado disso aqui na minha própria casa, na medida em que eu vivo. A minha casa é a casa onde a minha mãe cresceu. E, e às vezes eu olho para um sítio qualquer, por exemplo, eu neste momento estou aqui numa sala no andar de cima e eu desfiz um móvel. Pá, nós não estamos aqui assim tantos neste momento, portanto eu posso dizer, a Graciela está grávida. E, hum, e então qualquer tipo de trabalho tem que ser eu a fazer. Então eu desmontei aqui o móvel. Eu estava, um bar que o meu avô mandou fazer à medida e pensei, tentei mesmo visualizar o meu avô a servir-se aquele bar e depois ao mesmo tempo parece que há também sempre uma tristeza inerente a tudo. Porque eu acho que quando nós estamos verdadeiramente abertos a um sentimento como o do deslumbramento também, parece que estamos abertos não só a uma certa felicidade extrema, mas como também a uma tristeza quase extrema, porque pá, felicidade na medida em que nós podemos ver a beleza das coisas e tristeza também porque ao mesmo tempo apercebemos de que muitas delas foram vistas por pessoas que já passaram e esta beleza que eu estou a ver agora também vai passar na medida em que eu próprio vou passar. Mas no geral, esta amálgama de sentimentos acho que tem. Daste conta da natureza efêmera das coisas. Isso é tão bonito quanto trágico, acho eu, e para mim é um dos É grandes. bonito, sim, é precisamente isso que as torna bonitas, creio eu. Acho que a própria vida é bonita porque é efêmera e nós só conseguimos, corrijo-me se
se achares que eu estou errado, por favor, diz-me imediatamente. Mas eu creio que o ser humano está enviesado para só conseguir apreciar coisas som efêmeras. Opa, isso é difícil tanto de confirmar como de desconfirmar essa afirmação na medida em que nós não conhecemos coisas eternas. Portanto, não há como fazer essa comparação. Porque, por exemplo, o universo dura tanto tempo que pode ser considerado eterno, mas nós não. E então tudo o que existe é efêmero. Portanto, é difícil de comparar. Mas eu percebo o que queres dizer e eu uma vez estava, uma vez não, várias vezes em conversa com esse mesmo Fábio com quem fui ao Egito. Nós temos diferentes maneiras de abordar a questão da vida e da mortalidade, em que ele está muito mais confortável com isso do que eu. E eu estou num processo contínuo de aceitação e eu, de certa forma, se eu for honesto, eu parece que ainda não aceitei muito bem que vou morrer. Parece que estou. Parece que estou sempre naquela de. Ok, eu sei que vou morrer, mas eu acho que vai aparecer aí um truque qualquer, ou há vida depois da morte, alguém que eu não acredito de todo, mas adorava que existisse, ou vai haver uma qualquer revolução científica, eu vou conseguir viver muito mais tempo. Portanto, eu acho que ainda não aceitei bem que vou morrer, mas esse Fábio, ele diz que é precisamente a efemeridade da vida que faz com que nós façamos aquilo que fazemos e neste caso pessoas como eu e como tu que viajamos e eu não lhe quero dar razão, mas se eu for franco talvez haja alguma, porque se calhar se eu vivesse para sempre eu ia deixar para depois ir pedalar até a África do Sul ou algo assim. Uhum. Uhum. Mas sim, eu Exatamente. consigo perceber o que dizes e efetivamente a efemeridade das coisas traz alguma beleza, mas é um bocado trágico também, é pena. Mas sim, É verdade, é verdade. mas estava Isso isso é um conceito que me tem dividido muito ultimamente. Desde que as minhas prioridades na vida mudaram um bocadinho, quando chegas a uma determinada idade em que quer queiras, quer não, tens de começar a trabalhar mais para ti. Eu comecei a ver que existe um bocadinho esta dualidade de conceitos, nomeadamente se tu ouvis as canções do Charles Aznavour, por exemplo, não lá percebi. falam muito de uma juventude, do Charles Aznavour, as canções dele falam muito de uma juventude perdida e de um saudosismo. E eu creio que isto é um conceito muito europeu, ou seja, o conceito de beleza associado à tristeza é um conceito muito europeu. Enquanto se tu fores mais para a América, tanto a América do Norte como do Sul, o conceito da beleza é um conceito se calhar muito mais alegre, ou para a África até muito mais expansivo e muito mais de presente. Enquanto que o europeu em geral, ou a cultura europeia está orientada para uma beleza que existe num passado e numa saudade. Eu vejo isto, em quase todos os países da Europa Ocidental. Eu acho que isso é E uma na observação Europa Oriental também. muito. Acho que é uma observação muito acertada. Já agora, a malta que está aí, se quiserem dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa, é só carregar naquela mãozinha. Mas eu acho que isso é uma observação muito acertada na medida em que nós, os portugueses, ou temos muito orgulho do facto de termos uma palavra que mais nenhuma outra língua tem. E essa palavra é a palavra saudade, que não é algo exatamente muito alegre. A nossa música nacional é uma música triste para caralho. E nós temos bom orgulho nela. E pronto, eu não estou a dizer que não devíamos ter. Mas é engraçado isso, por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma, tão mais abrangente. Mas sim, nós temos uma certa associação de beleza com tristeza. Em contraponto, uma coisa que sempre me fascinou também, eu por acaso ainda no outro dia estive a ver as estatísticas de taxas de suicídio no mundo, porque nós temos aquele mito de que na Escandinávia o pessoal mata-se para caralho. E não é verdade, não é verdade. Matam-se como qualquer outro país da mesma cultura. Mas Matam-se normal. matam-se normal, yeah. Há ali o nível de matanço é normal. Nada de especial. Mas uma cena, porque é que eu fui ver isso? Eu fui ver isso porque não sei se estava a escrever ou o que é que eu estava a fazer, mas dei por mim a pensar que em África eu tenho a ideia que o pessoal não, que o suicídio lá é uma cena que não acontece. E eu fui ver as estatísticas. Primeiro eu pensei, eu fui já com uma hipótese, que foi o pessoal pobre não tem tempo para ficar deprimido.
Estou a dizer isto de uma maneira muito tosca, nem parece que fui psicólogo, mas estou a dizer isto um bocado de propósito. E, só que isso não saiu confirmado, porque reparei que havia muitos países onde o pessoal também é muito pobre, em que a taxa de suicídio era relativamente alta. O que é certo é que seja, pronto, não é pela pobreza, mas por alguma coisa há de ser. Mas a verdade é que realmente nas taxas de suicídio, pá, fazia mais sentido haver fatores socioeconómicos que influenciassem, e também os haverá, mas em África eu não consigo perceber. Em África o pessoal não se mata. E eu acho que é uma pena. Estou a brincar. Não, em África o pessoal não se mata e eu não sei porquê, não sei se é preciso. Se calhar é por isso que estás a dizer, se calhar é porque eles lá cultivam mais essa cultura Do presente. da alegria e da felicidade. Pá, eu reparei que quando eu estava em África, para quem está a ouvir e não me conhece de lado nenhum, eu fiz uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul há uns anos. E quando eu estava em África, eu reparei que as únicas vezes em que o pessoal não estava contente era por nossa causa. Não é por nossa causa direta, mas é pelo facto de nós existirmos, que é. Muitas vezes o pessoal estava bué na boa, bué alegre, a dar aquelas gargalhadas super sonoras, como se elas sabem, e de repente nós ou falávamos em emprego, ou dinheiro, ou qualquer coisa, e os gajos olhavam para mim e diziam que queriam vir para o sítio de onde eu era, apesar de o sítio de onde eu sou estar cheio de gente, quer ir para outro lado qualquer. E eles faziam uma cara de triste. Porquê? Porque eles sabiam que noutros sítios as pessoas estão mais confortáveis. E eu pensei, se eles não soubessem, isto já é um povo bastante alegre, mas se eles não soubessem que há pessoas que têm mais, se não padecessem dessa condição tão humana que é o de querer aquilo que o outro também tem. Falacioso, é hiper falacioso isso. Já lá vamos. Ok, ok. Mas se eles não soubessem, se não padecessem desse mal humano do qual a maior parte dos humanos padece, se calhar então eles estavam contentes quase sempre. E isso lembrou-me, não sei se já leste o Sapiens do Yuval Noah Harari. Não. Olha, recomendo vivamente, mas o gajo diz lá uma cena que eu consigo relacionar a isto, que é toda a gente aceita mais ou menos a sua mortalidade de uma forma em que não faz altas revoluções por causa disso. Mas a partir do momento em que só os pobres é que morrerem, as pessoas vão começar a aceitar muito menos a sua mortalidade. E eu consigo relacionar com isto, que é as pessoas em África, pá, estão bem e são felizes, mas é verdade que numa casa do tamanho de um quarto nosso vivem para aí 6 pessoas e isso não é ideal nem confortável. E é quando eles pensam que há pessoas lá num sítio longe, que é o nosso, onde as pessoas têm uma casa muito maior, que eles de repente ficam um bocadinho mais tristes. Mas, por favor, diz-me, aponta a falácia que eu tenho todo o gosto também de corrigi-la, se for Eu, caso disso. eu tenho para mim, e é um conceito que eu, ao longo dos últimos anos da minha vida, até agora tenho vindo a desenvolver, e é o conceito do que é a felicidade, porque afinal a felicidade é extremamente subjetivo e eu tive que criar o meu próprio conceito de felicidade para saber onde é que eu vou colocar as minhas prioridades. E felizmente foi algo que eu, desde miúdo, que pensei muito e tive muito tempo para pensar nisso. E tive que considerar o que era para mim a felicidade, qual era a forma que eu utilizaria para definir a felicidade. E então eu criei para mim uma fórmula simples, que até agora ainda não desiludiu, que é: a felicidade não é mais que o prazer partilhado. Isto é, o dinheiro em si não te compra felicidade. O dinheiro em si consegue te comprar prazer. Mas tu tens obrigatoriamente que ter um círculo de confiança com que possas partilhar esse prazer. Aquilo que acontece em África é que existe um sentido de partilha do mínimo prazer. Isto é, tu podes estar a comer uma refeição no melhor restaurante do mundo, mas se estiveres a comer sozinho, é-te impossível seres feliz. Tu podes estar a masturbar-te, mas não és feliz, porque tu, para seres feliz, na verdade, precisas ter uma relação com outra pessoa. E eu acabei por extrapolar isto para tudo e ver que bate certo. Quando tu viajas, aquilo que faz a tua viagem, mais do que as paisagens, mais do que os momentos, é a relação que tu tens com as pessoas que conheces nos sítios. Ou seja, o prazer que tu estás a ter da tua viagem, dividido pelas pessoas com quem estás a partilhar esse prazer e pelo facto de elas potenciarem isso ou não. E eu acabei por entender que será a partida mais importante em termos de felicidade, ou se quiseres quantizar a felicidade, tu poderes partilhar o teu prato de sopa, sendo só um prato,
do que propriamente ter 5 ou 6 pratos de sopa e estás a comer sozinho. Não implica, não obstante, que possas ter os 5 ou 6 pratos de sopa e ter gente com quem partilhar esses 5 ou 6 pratos de sopa e estás feliz, ainda mais feliz do que só tivesse um prato. Toda a gente fica de barriga cheia. Mas essas duas coisas têm que pesar em igual medida quando a pessoa considera os objetivos. E é isso que eu tenho para mim, esta definição que eu tenho para mim, esta definição que eu uso na minha avaliação de eu tomar uma atitude ou não. Eu consigo concordar facilmente com isso, com as devidas exceções, não é? Há pessoas que são felizes em puro isolamento, mas nós somos um ser bastante diversificado e haverá sempre casos desses. Mas no geral, sim, e lembras-me aquela máxima do Alexander McCandless, o gajo do Into the Wild, que foi uma pessoa que existiu mesmo e que foi à procura daquela felicidade que ele achava que ia encontrar no meio no meio do. Eu não gosto da expressão no meio do nada, porque é muito clichêsada, mas pronto, no meio do nada, e depois descobriu que não era bem isso. Mas sabes que essa onda da partilha em África, eu por vezes tive alguma dificuldade hum, em incorporá-la na medida em que eu, enquanto branco, à partida tenho dinheiro. E a verdade é que não tenho que ter dinheiro só porque sou branco, mas a maior parte dos brancos tem muito mais dinheiro do que a maior parte dos africanos. E muitas vezes havia uma certa expectativa sobre mim para ser o elemento da partilha, aquele que partilha. E isso às vezes chateava-me um bocado porque, para já, eu estava numa viagem de 15 meses e se calhar em África eu percebi que quem tem dá agora e depois se não tiver para a semana é outro que lhe dá a ele. Mas às vezes também chateava-me um bocado haver sempre essa expectativa que era suposto ser eu a bancar. E eu lembro-me, por exemplo, logo no meu primeiro. Acho que foi na minha primeira semana na África Negra, que foi no Senegal, portanto eu atravessei o Marrocos e a Mauritânia. E cheguei, estava em Dakar e cheguei lá um sábado. Pá, fui para caramba, mas queria bué chegar a Dakar porque era sábado, queria curtir. E fiquei lá com dois rapazes em couchsurfing. E eu disse: Olha, vocês vão fazer o quê hoje? Eles: Pá, não sei, o que é que queres fazer? Eu disse: Olha, pá, eu gostava de curtir, mas se vocês façam o que fariam normalmente no sábado. Eu: Não, queres curtir? Vamos curtir. Então eles eram dois, chamaram mais uma amiga, fomos a um bar, bebemos uma cerveja e depois bebemos outra. E depois o gajo disse-me: Olha, podemos pedir a terceira. E eu: Mas como? Mas é suposto eu pagar. Porquê é que me estás a perguntar? Ele: É. E eu: Opá, nesse caso não, mano, porque o meu orçamento é 10 euros por dia aqui para esta viagem e já com a despesa aqui já vai para os 12 ou 13 ou 14. E o gajo levou um bocado a mal e pá, desejou-se ali um clima um bocado estranho. Mas é algo que estás a perceber, tipo, nós curtia que ao menos perguntassem ou. E infelizmente é uma cena que. E nota que eu tenho muito pouca razão de queixa do pessoal, geralmente em África. Eu quase nunca pagava para dormir, só paguei para dormir em 20% das noites. Portanto, eu fiz 15 meses de viagem, que foram 450 noites. Dormi de graça durante 360 noites, o pessoal foi sempre altamente. Mas não raramente acontecia assim destas situações e isso deixava-me assim um bocadinho mais descontente, digamos. Mas voltando um bocado atrás, tu então acabou o teu estágio e foste ficando, arranjaste emprego a fazer o quê? Ou não trabalhavas, estavas lá só para ti? Não, eu trabalhava online, comecei a trabalhar online, trabalhava em exportações, importações e, entretanto, fui convidado fui convidado por um professor que conhecia outro professor para ir para a zona do Kurdistão fazer a mesma coisa que fazia em Istambul, mas de uma forma um bocadinho mais adaptada, uma vez que a população é diferente e tinha que ter um bocadinho mais de atenção a alguns pormenores culturais, digamos assim. Tipo, que consegues nomear Eu assim algum? aceitei. Por exemplo, em Istambul, tu cumprimentas uma senhora com 2 beijos na cara. Na zona curda, isso acontece. Eu, a primeira vez que cheguei, lembro-me de chegar a uma aldeia, cumprimentei uma senhora com 2 beijos na cara e o pessoal ficou a olhar para mim como se eu tivesse cometido um crime. Pois. Ok. E eu aceitei e fui viajar pelo sul da Turquia, fui visitar várias escolas junto à fronteira e acabei por ir também ao norte da Síria,
porque o pessoal conhecem-se uns aos outros e são curtos e falam o mesmo idioma ou semelhante e acabaram por me convidar para ir para um lado e para o outro. E então passei algum tempo lá, passei alguns meses lá. Foi uma experiência fantástica. Tive tudo desde miúdos a dizerem que iam mostrar o mar, depois mostravam uma poçazinha que tinham lá, desde o pessoal que me atirou pedras, nunca tinham visto um estrangeiro, desde convidarem-me para almoçar e servirem-me uma mesa cheia de comida só para mim, o pessoal a matar uma cabra porque tinham convidado. Foi ótimo, foi uma experiência fantástica. Eu não sei até que ponto é Foi que. assim que eu acabei por ficar por lá. Não sei até que ponto é que te embrenhaste na cultura curda, suponho que bastante, porque apesar de seres, Muito, foi demasiado, sim. apesar de seres um gajo misterioso, essa pinta eu tirei-te facilmente. Gostava da tua opinião acerca aqui de uma cena. Eu quando cheguei eu estava na Capadócia em opá, não me lembro do nome, não importa. Mas eu Nevşehir. diz? Nevşehir. Exatamente, foi boa. Exatamente. Estava em Nevşehir e não tinha sítio onde ficar, mas pá, eu tinha um dumb phone, isto também foi há 10 anos, havia poucos smartphones, mas eu não conseguia contactar o meu anfitrião por alguma razão. E encontrei uns putos na rua opá, fui um bocado manipulador, mas pronto, porque eu fui-lhes perguntar se era seguro dormir na rua ali e fui um bocado manipulador na Sim. medida em que eu sabia que se eu perguntasse se era seguro dormir na rua eles me iam convidar para Eles casa. iam oferecer sítio para dormir. Yeah. Yeah. E pá, os gajos levaram-me para casa, a mim e o rapaz que estava a viajar comigo, que era um rapaz chamado João, e demos bem, eles meteram lá a folha de jornal no chão e começaram a trazer comida. E os gajos eram bastante nacionalistas curdos. E o conceito do nacionalismo é um conceito que eu tendencialmente rejeito, mas também o rejeito porque eu digo isto da perspectiva confortável de quem vive num dos países mais antigos do mundo e nunca, nunca houve história de proibirem os portugueses de falarem português ou nunca houve uma tentativa, com todos os defeitos que Portugal tenha tido ao longo dos tempos, com a ocupação espanhola e com a ditadura 300 anos mais tarde e por aí fora. A verdade é que isso nunca houve uma tentativa de aniquilação da nossa própria cultura. Portanto, para mim é fácil dizer que estou-me a cagar para o nacionalismo. A miúda, eles eram bastante nacionalistas pela causa curda e ela não era nada avessa ao facto de vez em quando os PKK matarem os militares, por exemplo. E parece que acaba por haver uma certa despersonalização de o militar não é bem uma pessoa, é mais um elemento do Estado. Não sei o que é que achas acerca disto, se simpatizas com a causa curda, se achas que algum tipo de ataques. Não estamos a falar de ataques a civis, é? Porque acho que isso aí é consensual que nunca. Eu sei, sim. É Sim. consensual que nunca é boa ideia. Mas não sei se achas que é justificado por vezes. Eu pessoalmente acho que nunca é justificado. Mas se me tivesses perguntado a mesma questão há 3 anos atrás, eu teria dado uma resposta provavelmente diferente. E eu vou-te explicar um bocadinho daquilo que aconteceu entre mim e o PKK. O PKK, para quem está a ouvir, é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e é considerado uma organização terrorista pela generalidade dos países. Eu, na altura, pelos amigos que eu tive, pelas ideologias que eu suportava, pela idade que eu tinha, eu era uma pessoa que tendencialmente apoiava o PKK. Pela ajuda que me deram também, pela dívida de gratidão que eu até hoje tenho para com eles e por uma miríade de razões. Uma miríade de razões, algumas mais pessoais que outras. E acabei por, com o passar do tempo, com o estudo, com a idade e com o mexer mais no mundo do trabalho e no mercado real, chegar à conclusão que não faz qualquer sentido haver uma secessão dentro da Turquia. Nenhum. Por 2 razões fundamentais. A primeira é que a Turquia é um país extremamente dividido entre fações político-religiosas. Ou seja, se houver uma secessão dos curdos
em prol da causa curda, é inevitável que haja uma cessão de outras fações. Inevitável. Nomeadamente estou a pensar, eles têm comunidades do norte da Turquia que são comunidades ligeiramente diferentes etnicamente, mas são pró-Erdogan, e têm comunidades na zona ocidental da Turquia, sendo turcos, são completamente contra o Erdogan. E era inevitável que isso levasse a uma guerra civil generalizada, e eu acho que ninguém na Turquia teria interesse que isso acontecesse. A segunda razão é que eu não acredito que fosse possível estabelecer um Estado democrático no Kurdistão turco, e também não acredito que a solução alternativa fosse melhorar de maneira nenhuma a vida da população curda nem as oportunidades que eles teriam a nível de trabalho, a nível de crescimento pessoal. Porquê? Porque tu já tens um Estado curdo no norte do Iraque e tu consegues mais ou menos extrapolar aquilo que acontece quando uma população com um nível baixo de educação, com uma mentalidade tribal, chega a alguma forma de independência e a uma democracia, que é uma farsa completa. E acabei por perceber que isso não era a solução para o meu amigo que cresceu numa aldeia no Kurdistão e que quer ser um músico famoso na Turquia. Porque a independência do Kurdistão vai estragar mais as possibilidades dele do que vai propriamente complementar. Eu, se calhar, prefere estar nos Estados Unidos da vida, onde tens um mercado muito maior para crescimento, mas tens que estar integrado num Estado dentro de vários Estados, ou seja, num país, do que propriamente crescer num país pequenino como a Arménia e seres o melhor músico da Arménia. O teu nível e quem diz músico diz outra coisa, pintor, escultor, médico, quer que seja. O teu nível de progressão pessoal e o teu nível de satisfação e de bem-estar económico será muito maior, e tanto maior, direi eu, quanto maior for a dimensão do país onde tu estás inserido. Neste sentido, eu hoje em dia já não concordo com as ideias que eu tinha há 3 anos atrás e sou contra a criação do Estado. Posto isto, fazer uma ressalva. Efetivamente os curdos sofreram muito e eu entendo que... E foram traídos também, não é? Porque eles ajudaram... Foram traídos, sim. Foram traídos, sim. Os turcos não são propriamente... não aderem muito à ideia do Atatürk como pai dos turcos, porque aquilo que lhes foi prometido não foi cumprido. Mas eu acho que se nós formos por aí, nós ainda vamos estar chateados com os árabes porque invadiram a Península Ibérica. Ainda vamos estar chateados com os italianos porque no tempo dos romanos fizeram isto e aquilo. Não faz sentido irmos por aí. É assim, as cenas, isso depende um bocado se as coisas prescrevem ou não, não é? E prescrevendo quando é que prescrevem. Por exemplo, no caso de Israel e Palestina, que é assim, aquele caso mais gritante sempre, os israelitas todos já nasceram lá, não é? E então houve uma. Mas talvez seja um bocado diferente, porque mesmo hoje em dia a maneira como os palestinos são tratados é mesmo. Não é boa, e é uma espécie de apartheid moderno que tem muitos defeitos e muitos problemas. Mas o Pedro e o Diogo de Israel já nasceram lá e não são necessariamente culpados por causa da ocupação que houve ali no pós-guerra. O estabelecimento dos Estados Unidos. Porque, não sei, tu viajaste por aí, foste à Palestina alguma vez? Não, nunca fui. É estranho que eu nunca tenha ido a Israel, mas tem uma razão para isso. Eu gosto demasiado de países árabes para ir a Israel de imediato. Israel para mim é um país que me interessa, mas se eu tiver que sacrificar uma coisa em prol da outra, eu prefiro deixar de ir a Israel do que deixar de ir a um Irão, por exemplo. Ok. Ou até uma Líbia. Tu quando estiveste lá, para quem está a ouvir, o Diogo, eu tenho um programa que é Metamorfose Ambulante, em que o pessoal vem e conta uma história de viagem. E o Diogo veio contar a primeira vez que ele veio à Metamorfose, ele veio contar, foi dos episódios mais emblemáticos de sempre, uma vez em que ele queria ir encontrar os nómadas no Irão, e então caminhou 1 dia e meio sempre em frente pelo meio da montanha, até que lá encontrou assim ao longe umas casas meio disfarçadas e, spoiler alert, era um grupo que muita gente chama de terroristas, precisamente os PKK, não é? Ou usam os Peshmerga? Não. Os Peshmerga pertencem ao Iraque. Os Peshmerga são
um braço armado. O PKK é um grupo político, o PJAK também. O PJAK é o braço do PKK no Irão. Mas os Peshmerga são uma coisa completamente diferente. Pensa que os Peshmerga são o exército curdo do Iraque, enquanto que os PKK são a representação política do grupo. Ou seja, imaginas a ETA e imaginas um grupo armado associado à ETA, mas com funções unicamente, exclusivamente militares. Isso. Ok, eu ia-te perguntar, porque quando tu contaste a história lá na Metamorfose, acabaste precisamente com a realização de que onde é que na verdade estavas, mas não sei se falaste muito acerca de quanto tempo é que lá ficaste e o que é que fazias e como é que o pessoal vivia. E eu sei que lembro-me de teres dito que o pessoal era muito. Bem, Lembro-me de teres dito que o pessoal era muito mais informado do que uma pessoa possa supor de alguém que vive isolado de tudo. Eles até sabiam quem era o primeiro-ministro português e tudo mais. Mas quanto tempo é que sim, estiveste sim. lá e como é que o pessoal vivia e que onde é que 2 tiraste ali? semanas. 2 semanas? Sim. Tiveste. Bom, 2 semanas é bom, meu. Mas que é, tu chegaste lá, Yeah. aquilo como é que era? Tipo, havia estradas ou havia um carreiro e o pessoal chegava lá de burro? Como é que era? Não, havia um caminho de cabras e o pessoal chegava lá de burro. Mas aquilo é tão surreal que eu tenho dificuldade em descrever-te, porque para mim foi encontrar algo que eu achava que não existia. Eu não acredito que isto existe neste mundo. A forma como as pessoas. Foi surreal, foi mesmo surreal. A forma como as pessoas se vestiam, a forma como aquilo tudo estava a acontecer e como as casas eram, foi fora deste mundo completamente. E eu cheguei, conheci o pessoal lá e acabaram por me dar uma casa para eu ficar. Uma casa, um barraco, que no fundo é um monte de pedras tapado com folha. E acabei por ficar lá. Almoçava com o pessoal e ia beber água ao rio, falava com a malta, via o que é que eles estavam a fazer, ainda jogámos uma partida de futebol. Correto. E pá, como é que era. Como é que as mulheres. Qual era a indumentária das mulheres aí nesse sítio? Havia dois tipos. Havia o militarizado, o pessoal mais do Iraque barra Turquia militarizado, e o pessoal local vestia-se com um traje escuro iraniano, que é um traje fantástico. As mulheres vestidas de amarelo e de vermelho, roupas extremamente garridas. E os homens com. Os homens é com. Não sei se sabes o que são Charvore Kurdi, aquelas calças largas, com Uh, coxi, aqueles panos. tenho o fundo das calças Aqueles... vai quase até ao joelho. Exatamente, é isso mesmo. Sei, sei. É isso mesmo. E o puxi é uma peça, um pano, uma espécie daquele pano do Yasser Arafat, mas é um pouco mais curto, que os curtos usam à volta da cintura, tipo uma cummerbund, e é a indumentária típica dos homens lá. Eu gostava de ter a tua opinião acerca de uma cena na qual eu não consigo deixar de pensar quando estou em países muçulmanos. Eu quando comecei eu fui a Marrocos há muitos anos, quando tinha pai 22. Deixa-me só apontar uma coisa. Um, os curdos, a questão de ser muçulmano com os curdos é um pouquinho diferente. Os curdos com afiliações mais à esquerda são agnósticos. Ok, ok. E isso é Há muito genericamente. pessoal. Não, os curdos com afiliações à esquerda não são anti-muçulmanos pela comunidade onde estão inseridos, mas são muito menos praticantes do que as sociedades que estão à volta. Ok, ok. Não tinha essa ideia. Mas, pá, estava a dizer a primeira vez que eu fui a um país muçulmano, acho que foi em Marrocos, quando eu tinha talvez uns 22 ou 23 anos. E fui demasiado assoberbado com tudo e não tive tempo para grandes reflexões, se calhar. Mas depois comecei a ver, quando fiz a minha primeira grande viagem, quando fui de Portugal a Singapura por terra em 2011, eu entrei ali pela Turquia, depois fiz Síria, Líbano, Iraque, Irão, Paquistão e por aí fora. E vim um bocado com um certo sentimento de responsabilidade para defender a causa daqueles que são muitas vezes mal representados.
porque toda a gente sabe. Eu acho que a sociedade tem vindo a despertar ultimamente. Acho ou espero, se calhar é wishful thinking, mas É mais wishful thinking. achas, opá, pode ser, mas eu ia dizer que eu acho que a sociedade tem vindo a despertar um Eu bocado acho, para. eu acho que sim. Sim. Eu entendo o que tu estás a dizer. Eu acho que a sociedade tem sido forçada a isso pelo que tem acontecido e não propriamente por interesse das pessoas. Acho Sim, que o fascínio que existia com o Médio Oriente transformou-se numa ideia de um sítio destruído, um sítio. Epá, por exemplo, o Afeganistão. Se tu fores pensar um pouco nas últimas 10 vezes que ouviste falar no Afeganistão, provavelmente não tu que tens mais contactos na comunidade viajante, mas um cidadão normal, das últimas 10 vezes que ouviu falar no Afeganistão, todas elas, ou 9 em 10, terão sido sobre atentados, problemas do género. sim, Não sim. propriamente sobre o facto de terem uma das regiões montanhosas mais bonitas do mundo, ou terem o Val de Bamiyan, por exemplo. E eu acho que esse fascínio do Médio Oriente cada vez tem vindo a perder mais. Portanto, é completamente o oposto do que eu estava a dizer. Nomeadamente o Porto de Beirute, pá, foi pelos ares e era dos poucos sítios no Médio Oriente que ainda continha aquela mística, aquela magia, aquela beleza do Médio Oriente antigo, do Médio Oriente do século XX, do início do século XX. Sim, Beirute era a Paris do Médio Oriente, diziam. Paris no Médio Oriente, exatamente. Olha, não sei, e na verdade eu também confesso, devo admitir uma certa cegueira que tenho, que é o facto de nós em Portugal não temos muitos muçulmanos, e então é fácil achar que há uma abertura para com este povo, mas também é muito fácil ser aberto quando nós não temos que lidar com a diferença. E Uhum, se calhar se exatamente. houvesse aqui mais muçulmanos, era mais fácil de ver que as pessoas não são assim tão abertas. E um ponto contra o meu próprio argumento, agora que penso nisso, foi ele, em 2015, na altura do pico da crise dos refugiados. Pronto, a crise dos refugiados nunca passou, mas em 2015 foi a altura em que teve mais na berra. E realmente isso aí serviu muito para me abrir os olhos, na medida em que no meu feed do Facebook vi coisas que eu não esperava ver, de pessoas que eu. Não necessariamente meus amigos, porque geralmente nós tendemos a dar-nos com pessoas. Tendemos a amigar-nos de pessoas que pensam de uma maneira mais ou menos semelhante à nossa, mas de pessoas que eu conhecia que eu percebi: uau, peraí, isto afinal os tugas não são assim tão abertos como eu pensava. Mas o que eu ia dizer era quando eu vim dessa primeira viagem, eu vim. Pá, fui sempre muito bem tratado e. Imagina, eu tive 11 dias no Irão com 20 euros e, e estive no Iraque uma semana com 0 euros, porque não podia, lá não há Visa, nem Mastercard, nem nada, no Irão. Sim, E então não podia levantar no Irão, dinheiro. sim. E no Iraque não sei, mas Com no Iraque 0 euros. Eu diz? sei que conseguias lá ficar um ano. Sim. No Irão conseguias ficar um ano com 0 euros. Opa, não me admira, porque eu na verdade, sabes que eu cheguei É com. perfeitamente fazível. É perfeitamente fazível. Eu cheguei lá, eu tinha 50 dólares no bolso e percebi que não podia levantar dinheiro. E eu a seguir ia para o Paquistão. E eu pensei, bem, eu não sei se no Paquistão posso levantar dinheiro ou não. Se calhar não posso, tal como aqui no Irão. Então o Paquistão é um país maior, portanto eu vou meter 50 dólares para o Paquistão e 30 para o Irão. E esses 30 na altura eram 20 e poucos euros. Eu no meu último dia, sem eu nunca ter pedido nada a ninguém, quer dizer, sem eu nunca ter pedido dinheiro a ninguém, eu pedia coisas às pessoas, mas eram boleias. Dinheiro nunca pedi. Sem eu nunca ter pedido dinheiro a ninguém, no meu último dia eu tinha mais dinheiro do que o dinheiro que eu tinha no meu primeiro dia. Eu tinha 27 euros. Porquê? Porque aconteceu darem-me dinheiro. Uma vez estava à boleia e o gajo lá me disse em persa, mas eu consegui perceber o que é que ele estava a dizer por causa da linguagem gestual, que não ia, então deu-me o equivalente a 10 euros. Eu aceitei. E depois, no meu último dia, pá, isto foi brutal. No meu penúltimo dia, estou à boleia, no meio das montanhas. Eu ia para um sítio que era Kerman, acho eu, perto do Paquistão. Eu ia a caminho do Paquistão. Quer sim, quer man. E aparecem uns bacanos. Quer man ainda irão. Sim, ainda irão, ainda irão. Aparecem uns bacanos e eles saem e eu mostro-lhes o meu sinal, escrito por um iraniano, que dizia: Olá, sou da Europa. Eu não dizia Portugal, que era para não estar a perder tempo a explicar onde é que era. Muitas vezes o pessoal não Sim. sabia, assim atalhava caminho. Sou da Europa, estou a caminho do sítio X, e no X eu tinha um espaço e depois escrevia a cidade desse dia.
e no dia a seguir riscava e metia o nome novo. Se você for nesta direção, por favor, leve-me consigo, sendo que eu não tenho muito dinheiro para autocarro nem comboio. Se calhar comboio nem há lá, mas pronto. E pronto, tinha sempre o mesmo sinal e estes bacanas viram o sinal. E lá, primeiro percebi que eles não se acreditavam que eu não era iraniano, porque eu, como tu, tenho um aspecto bastante iraniano. Que também foi uma surpresa para mim, na medida em que eu imaginava que os iranianos eram mais escuros, tipo os indianos ou os paquistaneses. Toda a gente, pá, toda a gente. Toda Yeah, a gente yeah. pensa isso. E eu lá mostrei o meu passaporte, a dizer, não, sou mesmo português, não sou mesmo iraniano. Porque eles estavam sempre a falar comigo em persa e não se acreditavam. Olha, nós, pá, entramos no carro, o gajo vira-se para trás, um deles, e diz-me, Anthony, que o meu primeiro nome é António, Anthony, rali, vodka? E eu, opá, eu não sei se ele está a perguntar se eu tenho vodka, ou se eu quero vodka, ou se eu gosto de vodka. Mas, na dúvida, o gajo diz sempre que sim. E eu, yes. Os gajos não falavam inglês nem para caralho. Mas entendiam yes. Nós paramos para almoçar, eles pagam-me o almoço, uns hambúrgueres do tamanho dos anéis de Saturno. E eu reparei que eles compraram umas Fantas Lima. E nós arrancamos e paramos num sítio meio deserto e eles tiram um saco de plástico e vertem aquilo que eu pensava ser gasolina, que era, eu estava num bidãozinho no banco de trás ao meu lado, vertem para o saco de plástico. E depois vertem as Fantas Lima. E lá escalham aquilo e eu percebi, isto é o vodka. Ok, isto é vodka caseiro iraniano. Pá, eu tinha ouvido histórias de. E são merdas que acontecem, tipo, num sítio onde é ilegal beber, às vezes o pessoal faz o seu próprio álcool e às vezes corre mal. E Canal, sim. quando eu estive em Teherão, que foram dias antes desta experiência, soube de uns putos que fizeram uma festa qualquer na montanha e 10 ficaram cegos. Opá, mas pensei, a probabilidade de eu ficar cego também é baixa, portanto, vambora. Passado meia hora já estou meio bêbado no carro dos gajos e eles dizem, lá se explicam, usando gestos, que é para ir para a casa deles. Que vamos lá ver os cavalos. Eles sabiam dizer cavalo. Sabiam dizer cavalo, horse, sabiam dizer sim e sabiam dizer sexo. Sexo, por razões que eu já passarei a explicar. E ok, pá, vamos para a tua casa. Lá está, aquela cena, tipo, um gajo diz sempre que sim, a menos que o instinto nos faça mesmo querer dizer que não. Pá, chegamos lá, os gajos tiveram a mostrar-nos os animais, tiveram a mostrar os animais todos, tinham bué de cavalos, tinham, pá, tinham vários animais de agricultura, não quero estar a inventar, mas pronto, tinham vários. E os gajos tinham um pequeno quarto contigo ao estábulo. Então sentamos lá, os gajos começam a fumar gás, eu fumo com eles, e eles dizem, começa a aparecer pessoal, e eu percebia, pronto, eu já vou ficar aqui hoje à noite, mas olha que feliz, estou aqui, estou a viver esta experiência, e isto é uma das razões pelas quais eu viajo, é para ter precisamente este tipo de onda com o pessoal. E a dada altura os gajos viram-se para mim, Anthony, horse, sex, e basam. Eu, ok, fui atrás deles, e o que é que ia acontecer? O garanhão deles ia engravidar a égua. Não sei se era para acontecer naquela semana e já que eu estava lá, os gajos decidiram ser naquele dia para me entreter um bocado. E eu vou a correr atrás deles e há um puto com o potro, porque a égua faz-se difícil inicialmente e coceia um bocado. E então com esses coices pode acertar no potro e matá-lo, porque o potro vai andar ali sempre à volta da mãe. Então há um puto a agarrar no potro, há o cavalo com alto pénis. Eu uso muito pizza, mas a malta de Lisboa acho que costuma dizer-me que pizza é um termo bastante feio, portanto deixei de usar para quando estou a falar com lisboetas. Portanto, alto pénis. E o pessoal está todo a gritar como se fosse um jogo de futebol. E eu estou meio bêbado, um bocadinho com a moca também. É daqueles momentos que parece que uma pessoa quase que sai do próprio corpo, sabes? E foda-se, eu estou a viver. Isto aqui é mesmo muito particular. E o gajo não consegue engravidar a égua, não consegue entrar. E pronto, lá voltamos para o pequeno quartinho e continuamos a fumar e a beber. E no dia a seguir acordamos e o gajo dá-me uma pulseira, que ainda hoje tenho, que tem os versos do Corão. E eu dou-lhe, pá, queria lhe dar qualquer coisa. E eu tinha uma lanterna daquelas que se dá a corda, sabes? E dava jeito, porque o quarto de banho dele
o quarto de banho deles era fora de casa e eles tinham que usar a luz do telemóvel, então pá, quis dar qualquer certo. coisa daí isso. E o gajo deu-me uma boleia até à estação de autocarros. E, não, desculpa, até uma estação de táxis e pagou o táxi e disse ao taxista, depois eu vinha perceber mais tarde, para quando eu chegasse, o taxista me levar ao autocarro X e pagar a minha viagem até o meu destino com o dinheiro que ele deu ao taxista. Era. E pá, yeah, foi mesmo uma cena bué de fixe, que como tu dizes, aparentemente não é assim nada rara no Irão. Mas foi com esse dinheiro que o gajo me deu. Eu dei por mim a ter mais. Porque ele, além disso, ainda me deu algum a mim, além do que deu ao taxista. E eu dei por mim com mais dinheiro no meu último dia no Irão, com mais dinheiro do que no dia Tu anterior. saíste do Irão com mais dinheiro do que em caramba. Yeah, eu não saí porque depois acabei por gastar no autocarro final. Mas sim, pá, e isso acaba por ser um bocado emblemático. Mas isto foi uma grande volta para voltar ao ponto que eu queria partilhar anteriormente, que era, pá, por estas e por outras, eu quando vim desses sítios, eu vim um bocado com aquela responsabilidade de partilhar a minha visão e a minha experiência com pessoas que possam ser um pouco mais preconceituosas para com os muçulmanos. E estava numa fase muito de Sim, mas namoro. eu acho que tu não podes falar dos muçulmanos. Vai lá, vamos. Diz. Sim, Estavas numa sim, sim. fase. Podemos ir por aí a seguir. Só que eu estava numa fase de lua de mel, sabes? E eu apercebi-me disso muito mais, anos mais tarde. Porque a verdade é que há cenas que eu acho que não são fixe e das quais eu não me consigo descolar hoje em dia. Não faz com que eu julgue os elementos de determinada cultura, mas faz com que eu possa ter realmente um juízo de valor sobre determinado aspecto dessa cultura. Não me vejo a mim próprio como superior na medida em que se eu tivesse nascido lá eu era daquela forma, mas isso de que eu estou a falar em específico tem a ver com a diferença de tratamento e de direitos que sinto haver Homens e entre, mulheres. exatamente, entre homens e mulheres. Não sei se concordas, sentes o mesmo, se tens uma... Concordo, era isso que eu ia dizer a seguir, precisamente. Eu ia entrar por aí. A questão dos muçulmanos é a questão dos judeus também, é a questão dos cristãos, é a questão de qualquer grupo religioso, mas também é uma questão do grupo étnico. E eu acho que tu cada vez mais chega à conclusão que tu tens que olhar para as atitudes das pessoas e não propriamente defender determinados grupos ou determinadas religiões. Porque acaba que cada pessoa é uma pessoa e o pessoal estar a dizer, epá, imagina ao contrário, imagina a situação contrária. O gajo vem a Portugal e fica na tua casa e volta a dizer que não existe absolutamente nenhum machismo em Portugal e que o pessoal é todo bacana e o caraças. Depois vem um gajo aqui e tem uma experiência completamente diferente. E diz, pá, eu não gosto dos cristãos porque os cristãos batem na mulher e o caramba. Tu pensas, não, eu não reconheço essa pessoa, eu não reconheço essa experiência. E, no entanto, tu estás incluído nos cristãos. Mas não quer dizer que isso seja inerente ao teu valor cristão, apesar de tu não seres, tu és ateu, mas não creio que isto esteja inerente ao teu valor de cristão, nem ao teu, nem à da pessoa que efetivamente é cristã. Acho que está inerente ao teu valor como ser humano e à educação que tiveste. Portanto, é impossível, não é sequer difícil, é impossível mesmo tu generalizares e dizeres que os muçulmanos A ou B ou C. E eu chego à conclusão que os amigos que eu tenho que acham aberrante alguns aspectos dessa cultura, também eles são amigos que, se for preciso, põem o tapete no chão e rezam no Meca. Porque isso é uma coisa pessoal deles, é a tranquilidade deles, é aquilo que eles se sentem bem a fazer. E, no entanto, eles próprios achariam e acham aberrante que as mulheres tenham um tratamento diferente. E se eu fizesse com a mulher na minha casa, eles chamar-me a atenção e diziam, por que estás a fazer isso? Olha, um país onde eu senti muito Portanto, isso, acho que diz. um país onde eu senti muito isso, hum, eu estive na Arábia Saudita o ano passado, mas acho que nem foi na Arábia Saudita o que eu mais senti. Foi na Argélia. Pá, e a Argélia é um país incrível. Aliás, eu sou guia. Tu és guia também, não és? Ou na Argélia, sim. Mas és guia para que país? Para a Argélia. Ah, sério? Ah, fixe. Então, olha, somos amigavelmente rivais, na medida em que não sabia que era, eu sabia que eras guia para a Nomad, mas não sabia que era para a Argélia também.
Pá, então suponho que tenha sido a Gardaia. Não. Ok, mas. Aliás, ainda não fui à Argélia. Ainda tenho que fazer prospeção, tenho que conhecer. Foi por causa dos idiomas. Ok, O ok, árabe e o francês. ok. Mas pronto, Por isso Gardaia. sugeriram-me e eu aceitei. Diz. Sim, é como eu vou ser guia para Israel e Palestina e ainda não lá fui, mas terei tempo de me tornar Pois. especialista antes de ir. Mas pá, na Gardaia é Argélia a terra dos Missabi, não é? As diz, mulheres vestem de branco. as mulheres vestem de É branco a e terra dos Missabi. só com um olho de fora, meu. Exatamente, são Missabi, sim. E é. Exatamente, é isso que tu disseste. Conhecia o termo, mas com outra intuação. E por exemplo, imagina, quando cheguei a Constantino, que não é em Gardaia, é no norte, é uma cidade muito bonita, tem 7 pontes lindíssimas, a cidade está construída em dois grandes penedos. E eu estava lá em couchsurfing com um rapaz e foi a primeira vez que alguém fez algum apontamento sobre essa pulseira, algum apontamento menos positivo sobre essa pulseira que o iraniano me deu. Porque ele disse: Olha, essa pulseira que tu tens tem escritos do Corão. E eu, pois tem, o que é que diz? E ele, olha, mas tu não devias usar isso. E eu, então, porque vais ao quarto de banho, por exemplo. E eu pensei: porque ele não quer que a pulseira entre no quarto de banho, ok. Porque é um sítio sujo. Nós chegamos à casa dele e, abrindo a porta do apartamento, tínhamos uma porta à direita, que era para a cozinha, e uma à esquerda, que era para a sala. E nós viramos à esquerda, para a sala, e, e eu fecho a porta. Só que apercebo-me que tenho que ir ao quarto de banho. E mal eu fecho a porta, não é mal eu fecho a porta, se calhar passaram uns 10 segundos. Eu abro a porta outra vez e digo, olha, afinal tenho que ir ao quarto de banho. E eu abro a porta e à frente vejo a esposa dele, que estava na cozinha, que a porta era mesmo em frente. Pá, a mulher viu-me, deu um pincho, meu, parecia que tinha uma mola. Foi uma cena mesmo incrível. Porque eu não podia vê-la. E depois, quando nós estávamos em Gardaia, pá, pronto, olha, eu já tive a felicidade de ter estado em 93 países. Eu sou daquelas pessoas que conta. Eu sei que há quem acha que isso é foleiro, mas estou-me a cagar. Eu já estive em 93 países e a Argélia é capaz de estar no meu top 5. É mesmo muito fixe. Uau, Vais adorar. uau, Vais adorar. Tem uau. em muitos aspectos, meu. Tem ruínas romanas brutais. A capital, pá, a melhor maneira que eu encontrei para descrever Argel foi. É uma espécie de Paris que ainda não teve tempo de retocar a maquilhagem. E depois Caramba. tens uma cidade que é Constantino, que é super linda. E depois Gardaia é o que eles chamam uma pentópole, que são ali 5 pequenas vilas fortificadas, mais ou menos ali na mesma zona. Pá, e altamente, é mesmo fixe, mesmo fixe. Tens essa cena das mulheres andarem com um lençol à volta e só se vê um olho. Isso é uma merda, é um bocado difícil um gajo esquecer-se disso. Mas não obstante isso, é um sítio mesmo muito fixe de visitar. E eu estava em Mas eu couchsurfing acho que e. Diz. o facto de te deixares fascinar por uma cultura não quer dizer que concordes com ela. E para mim isso é absolutamente real na cultura persa, afegã barra iraniana, indiana também. O facto de te deixares fascinar por uma cultura não quer dizer que aceites todos os valores dessa cultura. É verdade, é um bom ponto. Eu em Gardaia estava também em couchsurfing. Para quem está a ouvir e não sabe o que é, o couchsurfing é uma rede social através da qual nós podemos ficar em casa uns dos outros, de graça. Acho que nesta altura já toda a gente sabe o que é. E pá, o gajo era altamente, mano. Era tão fixe que eu fiquei com receio que ele me fosse pedir dinheiro. Porque era mesmo. Nós tínhamos um táxi todos os dias e era mesmo bom demais. E vai haver, e não era bom demais, era simplesmente assim, porque ele não nos veio pedir dinheiro nenhum. Ah, pá, só que há ali um momento em que ele convocou uma puta de uma banda de música para vir tocar para nós. Nós éramos. Yeah, éramos eu e um É casal. incrível, meu. Yeah, eu e um casal. O gajo era francês, a gaja era argelina, mas vivia em França. Era de ascendência argelina, era francesa de ascendência Yeah. argelina. E estávamos na mesma casa, uma casa só para nós, que era alta vivenda. E ele convocou uma banda que era um pai 12 pessoas. Opa, yeah, e nós estamos ali a tocar e mesmo uma festa de caraças. E parece que de repente eu tenho que estragar um bocado a minha própria experiência
porque não a estraguei, continuei a desfrutar, mas de repente eu lembrei-me, as esposas destes homens estão todas em casa e não se podem divertir desta forma. E, hum, É. e é uma merda que é difícil, mano. É difícil para mim desconectar-me disso, sabes? Por exemplo, na Arábia Saudita o ano passado fui com o João Amorim, não sei se sabes quem é, o gajo que tem uma página que é o Follow the Sun. Sei. Yeah, Sei sim. fui com o João à Arábia Saudita e, e nós perguntávamos ao pessoal, tipo, quando tínhamos um bocado mais confiança, o que é que eles achavam acerca de que se havia alguma diferença de tratamento entre os homens e as mulheres. E o pessoal dizia sempre: Não, o quê? Elas têm mais direitos do que nós ainda! Ha, 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 ha. E eu não conseguia achar assim muita piada aquilo. Mas é como tu dizes, pá, as culturas não há culturas perfeitas. Pá. Na Índia tem a merda das castas, que apesar de ter sido penalizada, é algo que. Tipo, primeiro a lei aparece, mas depois ainda é preciso algumas gerações até o povo começar Pois. a agir perante isso. Exatamente. Quais são os teus. Bem, Diz isto. a questão das mulheres no Islão é controverso que me fascine tanto uma coisa que me repugna ao mesmo tempo. Mas o que é facto é que, como tu disseste bem, todas as culturas têm prós e contras. Se eu for a pensar desta forma, eu vou estar à procura da cultura perfeita, eu vou estar à procura do sítio perfeito. E não é toda a minha intenção. Eu acho que eu tenho que tomar a coisa como um todo, precisamente não dizer, epá, aquilo é bom ou aquilo é mau. Epá, é o que é. Eu não tenho que justificar a ninguém porque é que eu gosto do Irão ou porque é que eu gosto de países árabes. É o que é. E a tua perspectiva que acordar às 5 da manhã com um exame na tua janela é um incómodo para ti, para mim se calhar é aquilo que me puxa precisamente para esse lado. Portanto, tal como a arte, eu acho que os países, dentro, claro, uma certa lógica, que é o respeito pelos direitos básicos das pessoas, mas as diferentes culturas têm que ser vistas e tomadas, não aceites, mas vistas como um todo. Não quer dizer que eu aceite que os afegãos obriguem as mulheres a usar burca a vida toda, mas quer dizer que quando eu penso na cultura afegã, eu tenho implícito e pesado de igual forma esse facto e o facto de eles terem comida e terem uma diversidade étnica fascinante e terem umas das paisagens mais bonitas do mundo. Mas as coisas são pesadas de igual forma. Eu não estou a tentar justificar o meu apreço por isso, não estou a tentar justificar minimamente porque é que eu gosto daquilo, nem sequer estou a tentar justificar o facto de eu gostar daquilo. Estou por isso simplesmente a selecionar uma parte do mundo que me diz alguma coisa. E se tu fores olhar para a cultura portuguesa, epá, tu consegues encontrar coisas fascinantes, consegues encontrar coisas que são absolutamente repugnantes. Bem, há coisas que são repugnantes na nossa cultura, mas Podes nomear uma ou não duas? tens que. Posso nomear uma ou duas. A primeira é a maneira como nós tratamos os animais. Nós temos para nós que o ser humano está acima dos outros animais. Quanto menos educadas as pessoas são, mais as pessoas têm tendência a ter um comportamento nojento para alguns animais. Os animais Outro, domésticos ou os, de. os animais em geral. Dar tiros em águias, só vai à caça, para mim é uma coisa absurda. És Há vegetariano? muita gente aí. Não sou vegetariano, não. Consegues perceber que eu sinto Mas isso como um pouco paradoxal? consigo perceber que tu sintas isso como paradoxal. Sim, consigo perceber que tu sintas isso paradoxal, como consigo perceber que sintas paradoxal. Eu gosto do Médio Oriente e consigo ter respeito pelos direitos das mulheres. Da mesma forma. Sim, não invalida o que estás a dizer. Atenção. Eu tenho sempre muito cuidado de separar o mensageiro da mensagem, mas parece um pouco Mas, incongruente. mas esse aspecto para mim é flagrante. E outro aspecto da nossa cultura é o facto de haver uma espécie de uma promoção. Isto tem a ver com vários fatores. Terá a ver com fatores religiosos, que são os que demoram mais tempo, que deixam mais marca nas sociedades. Mas o facto de haver pouca promoção da ambição individual. Bem, isto para mim
é tão conservador da cultura como é limitante para os jovens. Mas isto é um fator intrínseco, é algo que está entranhado na nossa cultura, o conservadorismo, a todos os aspectos, e que não é uma coisa que vai mudar. A mim, Mas é a algo mim que nós estamos. o que eu mais detesto em Portugal é uma cena da qual os portugueses até costumam ter algum orgulho. Que também, isso também é um pouco paradoxal, que é o chico É, espertismo. O chico espertismo. é isso. De ser chico esperto. Se calhar não usas Tentar essa. passar a perna ao normal. Sim, tipo, safar-se. Safar-se geralmente às custas do bem-estar de outra pessoa. Se calhar o exemplo mais cru e infantil será passar à frente de alguém numa fila ou assim uma merdinha qualquer. Mas as pessoas. Parece que nós temos uma certa narrativa em Portugal de que toda a gente vai ser um chico esperto, então é melhor eu ser o primeiro. E eu Exatamente. desculpabilizo o meu chico espertismo dizendo que se não for eu é o outro. E isto é uma não, pá, fico fodido, meu. Não faz sentido nenhum. Opá, eu acho que o pessoal ter. É, imagina, eu sei que nós temos uma carga de impostos que por vezes pode parecer exagerada e tudo mais. Mas a verdade é que são esses impostos que pagam os serviços que nós podemos ter de uma forma que se possa dizer que é gratuita. Eu acho que o pessoal evade só os impostos quando pode. E a verdade é que a maior parte das pessoas evade-se quando pode. E depois falam disso como se fosse um grande feito. Feito, não defeito. Deviam falar como se fosse um defeito, mas falam como se fosse um feito. Eu acho que ia ver toda a gente a dizer claro, 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 claro. Que certamente já terá estado em conversas em que alguém diz que não pagou um imposto por causa de uma merda qualquer. E o pessoal diz claro, 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 faz sentido. É uma cena que eu não consigo perceber muito bem. E nota que é preciso analisar as situações sempre ad hoc. E se alguém tiver em extremas dificuldades, mas sejam umas dificuldades muito específicas que, que faz com que não se qualifiquem para apoios ou bolsas, ou seja o que for, porque às vezes acontece, pá, ali uma cena qualquer, o pessoal tem pouco dinheiro, mas até ganha muito dinheiro, só que tem um encargo qualquer, por um azar qualquer, e não consegue ter ajuda do Estado, e aí pronto, tudo bem, eu se calhar era capaz de perceber. Mas muitas vezes é alguém que só quer fazer mais algum, do qual quer ter, mas não é porque precisa, sabes? E eu acho isso fuleiro, meu. E felizmente para mim tento não julgar ao mesmo tempo, julgo as atitudes, não julgo as pessoas, senão, pá, senão não podia ter amigos, porque isso é feito mesmo muito, por muita gente. Uma ocasião, um professor que eu tive disse que, nunca mais me esqueci dessa frase, nos Estados Unidos um dos argumentos de uma discussão é I pay my taxes. Um gajo que diga isso em Portugal é um idiota. É visto logo como um gajo que paga os impostos. Yeah. Pacóvio! Óbvio, sim. Mas na linha do que eu estava a dizer, isso é um aspecto integral da sociedade. É inseparável com tudo aquilo que temos de bom. E isso, se tu fores ver, aplica-se para qualquer sociedade do mundo, seja para a sociedade iraniana, para a sociedade chinesa, para a sociedade americana, para a sociedade portuguesa. Tu apenas podes selecionar quais são os valores com que tu sentes que tens mais realização. E efetivamente eu entendo que há determinados valores na sociedade iraniana que são repugnantes, mas também tem outros valores que eu acho que faz sentido adotar. E na construção do indivíduo, na construção individual daquilo que tu és, se calhar faz sentido tu estares aberto a isso e não os repudiares pelo simples facto de haver valores que tu também não concordas. Ou seja, não, aquilo é tudo uma merda porque os gajos não respeitam as mulheres. E se calhar tens de pensar mais no ok, esta parte eu não vou aceitar, mas se calhar eu posso aprender alguma coisa. Os europeus podem aprender alguma coisa em termos de hospitalidade. Sim, 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 sem dúvida, sem As dúvida. pessoas têm tendência a ser muito manicaístas. As pessoas têm tendência a ser manicaístas e dizer isto é bom, isto é mau. E as coisas não são assim. Em nenhuma sociedade é assim. Pá, tu na pior sociedade que tu possas imaginar, tu consegues encontrar, consegues tirar lições dali, consegues tirar alguns pormenores que efetivamente para a tua vida te vão fazer uma pessoa mais completa.
Sim, sem dúvida, pai. E em termos de hospitalidade, eu fico sempre um bocado admirado quando. Como é que é dizer isto sem parecer que sou um gajo que tenha mania que é viajante? Pá, que se foda, vou dizer na mesma, na esperança que as pessoas não vejam arrogância no que eu estou a dizer. Mas quando eu ouço alguém a dizer que Portugal é um país muito hospitaleiro, eu penso, Não é, cara? não viajaste muito. Yeah. Não é estar a armar-me em viajante, Mesmo. nem nada. Não é com esse objetivo. Mas eu acho Sim, que tu mas. percebes, não é? Porque se a pessoa Sim, diz que sim, Portugal é um país perfeitamente. muito hospitaleiro é porque não conhece muitos sítios. Porque, pá, Portugal se calhar é hospitaleiro comparado com a Inglaterra, ok? Ou com os Estados Unidos. A Rússia. Ou com a Rússia, não sei. Aí já não sei. Se calhar Yeah, vais a ali para Rússia o... também é dúvida, porque a Rússia tem. Sim, Sim, se calhar vais ali para o meio da Sibéria sim, e sim, 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 fora das sim, grandes totalmente. cidades, se calhar também é muito fixe. Mas quem é que em Portugal recebe uma pessoa assim para dormir em casa sem mais nem menos? Ninguém, meu. Muito pouca gente. Yeah. Tipo, opá, eu faço isso e vou um bocado. Faço isso quando tenho oportunidade, que é raro, não é? Porque eu vivo num sítio onde não passa ninguém. Mas vou um bocado contra o meu instinto. Porque eu sou português e tenho essa cultura um bocado imprimida em mim, para o melhor e para o pior. Tu Mas, já reparaste o quão difícil é tu ires contra a tua cultura? É muito difícil. já, Tu, tens de quando ter tu um diálogo estás, é interno. difícil, mesmo que tu conheças, mesmo que tu saibas que o resto do mundo não é assim, quando estás a viver na tua cultura com contacto diário, pá, acabas por te tornar, de certa forma, próximo daquilo que tu estás a ver. E é complicado, às vezes, tu manteres os valores. Isso é uma questão que, epá, eu, de momento, neste momento da minha vida, na verdade, não quero parecer com isto fenómeno, acho isso absurdo, mas eu não me dou muito com portugueses. Mas, efetivamente, noto que há determinadas atitudes que eu teria na Turquia que não tenho aqui. Tipo quê? Pá, tipo a maneira como eu penso em receber o pessoal, o tempo que eu penso em ter o pessoal em minha casa, a maneira como eu aqui, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho visitas na minha casa aqui. Tenho aqui um amigo que veio cá aos fins de semana. Se vierem duas pessoas, eu aqui já começo a pensar, ok, em quais camas é que eles vão dormir? Como é que eu vou arranjar a cama para eles? E pá, isso nunca foi um problema. E às vezes tenho que dar uma pancada na cabeça e pensar, não, isto não é um problema. Isto um gajo vai dormir com o tapete no chão e arranja-se um sítio para a malta dormir. Mas o facto de eu sequer ter ponderado isto, ou seja, é melhor o pessoal não vir para aqui dormir porque não há cama para eles dormir. Estás a ver? Sim, pá, percebo perfeitamente e. Eu não gosto de pensar desta forma, mas o que é facto é que, estando aqui, eu quase que sou induzido a pensar desta forma. Isto é um não problema, porque é que tu dizes, olha, eu hoje estou aqui em Lisboa, não tenho onde dormir. Eu digo, olha Pedro, desculpa lá, mas só tenho uma cama. Ou seja, é preferível tu dormires na rua, ou isto de pagar um hotel, do que ficares a dormir aqui no meu tapete ou no meu sofá. Isto é absurdo. Mas há muita gente, e os portugueses pensam desta forma, a grande parte. E eu, por estar aqui integrado, às vezes tenho que me dar uma pancada na cabeça e ver que não, não podes pensar dessa forma, isso é absurdo. Olha, ao mesmo tempo também acho que não te deves massacrar muito porque importa mais aquilo que fazemos do que aquilo que nós pensamos. E eu percebo isso perfeitamente e o meu exemplo é semelhante, que é numa altura pré-pandemia, se eu recebia, pá, como eu disse há um bocado, pá, em São João da Madeira, ninguém passa aqui. Mas pá, às vezes passa. E manda-me um pedido no Couchsurfing e eu curto bem receber pessoal à sexta e sábado. À semana, não gosto tanto. Porque, pá, eu gosto de receber à sexta e sábado, porque aí assim eu convido uns amigos, bebemos uns copos, fumamos uns. É ali uma onda diferente. À semana não gosto tanto. E fico, pá, não queria nada receber esta pessoa. E essa é parte do pensamento. Mas depois penso que eu próprio já fui essa pessoa muitas vezes. Então eu acabo por aceitar sempre. Mas se calhar um turco, um iraniano, um paquistanês, para ele ser uma sexta ou uma quarta-feira é igual, porque eles receberiam a pessoa sempre de qualquer maneira. Mas eu acho que eu tenho uma teoria que não é muito criativa, porque acho que é bastante óbvia,
que explica um bocado porque é que nós, no Ocidente em geral. Ah, porque nós temos no Ocidente. Eu ontem tive a conversa com um estadunidense e estava a dizer, já, nós temos a mesma cultura, mais ou menos. É um bocadinho diferente, mas é mais ou menos a mesma. Uma cultura Eu ocidental. acho que da Europa para a América há uma diferença grande. Diz? Eu acho que da Europa para a América há uma diferença grande, maior do que da Europa para o Médio Oriente. Ah, eu acho que não. A Eu acho cultura que, americana é bastante diferente. eu acho que nós temos aqui um. Podemos discutir isso a seguir, mas eu estava a dizer ao gajo. Pronto, nós temos a mesma cultura. E. Pá, perdi-me agora o meu raciocínio, não sei o que é que ia dizer. Estavas com o norte-americano e estavas a explicar porque é que nós temos uma atitude diferente no seio da Ah, nossa sim, no Ocidente sociedade. em geral. Aí sim, talvez o comportamento seja definido pela nossa condição socioeconómica. É. Nós temos coisas em casa. Nós temos televisões e temos telemóveis e se calhar alguns até têm dinheiro guardado e umas pessoas têm joias, outras não. E a partir do momento em que nós temos coisas em casa, passamos a ter coisas que as pessoas podem roubar. Em E, África, pá, mas isso é. por exemplo, quando eu, como eu disse há um bocado, eu fui recebido pelo pessoal quase todos os dias. O que é que vai acontecer? Vou roubar o quê? Podia, podia matá-los, é verdade. Mas há muito má pessoa por aí, mas daí até matar alguém é um passo muito largo. Agora, fanar uma cena ou outra, há sempre, é mais fácil de encontrar. Só que eu ia roubar o quê? Eles não têm nada. E então é muito mais fácil de abrir os braços a alguém se nós não temos nada a perder com isso. E então é como se nós, aqui no Ocidente, como temos coisas, essas coisas acabam por pôr-se à frente do. Eu sei que isto parece muito hippie, de se dizer, mas Sim, mas tu és escravo do medo que tens de perder as coisas. as nossas coisas acabam por pôr-se à frente do amor que nós temos para dar às pessoas. E, Exatamente. e é uma pena porque parece que algures no processo das coisas nós viramos à esquerda quando devíamos ter virado à direita. E pá, não quer Yeah. dizer que não nos fodam. Pá, tenho aqui um exemplo que me aconteceu a semana passada. Eu vivo numa casa, como disse há um bocado, tenho 3 quartos e custa muito ter um quarto vazio. Eu chamo-lhe o paradoxo do quarto vazio, pá. Custa-me porque sinto que é injusto, sabes? Claro, E, claro, eu entendo. Eu entendo. e depois, do outro lado, tenho um quintalzinho e do outro lado tenho os anexos que eu transformei. Eu foi transformado, não fui eu que fiz tudo. Houve trolhas à mistura. Mas foi transformado num pequeno apartamento. Eu no outro dia estava em Lisboa com a Catarina e na verdade estava sozinho, mas estava em casa dela. E tinha bebido uns copos. E uma das razões pelas quais eu gosto de beber um vinho é porque oferece-me uma perspectiva diferente de ver as coisas e até me humaniza um bocado mais. E eu estava a pensar, foda-se, eu tenho um mini apartamento vazio, meu. Isto é muito feio. É muito feio. Quando há pessoas que não têm onde ficar e eu dou-me ao luxo de ter uma merda vazia. E escrevi algo de texto para a Graciete, que a Graciete é a minha esposa, porque eu estava em Lisboa, eu tinha ido gravar a Metamorfose, eu estava em Lisboa e ela estava aqui em São João da Madeira, a dizer, pá, temos que fazer alguma merda. E estava a pensar sobretudo num sem-abrigo que passava cá. Num sem-abrigo, não sei se é sem-abrigo, mas é pedinte. O gajo vivia numa casa abandonada, vivia numa casa abandonada. E pá, o gajo passava cá para aí uma vez por semana, ele e outros, mas ele era mais um habitué. E nós damos sempre. Eu de antes só dava a quem estivesse a tocar música ou uma merda qualquer, mas depois pá, mudei da filosofia e dou a toda a gente, porque se alguém está a pedir é porque não tem muito e se eu tenho algo para dar, então dou. E eu estava a pensar neste gajo, meu. Tipo, foda-se, meu. Era fixe se o gajo fosse ir para aqueles anexos, meu. E estava até a ter aquela ideia um bocado romântica de ajudá-lo a arranjar trabalho, estás a ver? Yeah. E tê-lo ali a viver de graça uns meses e depois se ele arranjasse trabalho e pudesse pagar renda assim simbólica, pagada, senão não. Mas senti ali algo, estás a ver? Passam-se uns dias e alguém me bate à porta e eu vou abrir e é um man a dizer: Olha pá, não sei se me podes ajudar, mas eu tenho ali o carro à beira do centro de inspeções, que é pá, a 200 metros aqui da minha casa. E fiquei sem gota
se me pudesse dar 5 euros para gasolina, ou nem que fosse só 2. Até anda aí um outro amigo meu também a ver se consegue angariar. E eu disse-lhe, opá, eu já ouvi essa história, meu, algumas vezes. E ele, não, mano, foda-se, achas que sou pedinte, meu, tenho cara de pedinte, tenho estilo de pedinte. E eu, mano, pá, ninguém tem pedinte escrito na testa. Mas eu tento sempre, não digo que sim logo, nem que não logo, tento analisar a situação e perceber se me estão a mentir ou não. Eu, ok, pá, dá-me um minuto. Não, eu disse, como é que vais arranjar o combustível? Pá, com um garrafão. Tens um garrafão? Eu tenho, fui buscar um garrafão. E eu estou a pensar, eu quero ajudar este gajo, meu, só que eu não quero ser enganado. E então arranjei um compromisso que foi, olha, ok, então eu vou... Espera aí, deixa-me só calçar-me, eu vou contigo à gasolineira. E eu fecho a porta, para me calçar... Fecho a porta. E o gajo bate, passado 30 segundos. Olha, afinal o meu amigo conseguiu safar-se. E eu abro a porta e eu, como? Sim, o meu amigo arranjou dinheiro, obrigado. E onde é que está o teu amigo? Ele está ali. Eu vou usar o nome Filipe, não era o nome verdadeiro. Ele, Filipe, mostra-te. E eu espreito, meu, e saio do canto da rua, da esquina. O caralho do mano que passava aqui, meu, todos os dias não, todas as semanas. Às vezes tinha aqui vis, que se calhar no supermercado valiam pai 6 euros e nós dávamos pai 10. E eu, pá, senti-me mesmo traído, meu. O gajo disse, olha, vai lá, aqueles que eles dão sempre. Inventou uma peta qualquer. E eu entro em casa, pá, mas estou bem indignado, saio outra vez, passado um bocadinho, deixo, encontro os gajos a meio da rua. E eu digo, Filipe, tu nunca mais passes cá em casa, caralho. Tu foste um merda, nós fomos sempre fixos contigo e tu foste um merdas, meu. Disse mesmo, vai para o caralho. Pá, senti-me mesmo, quase me apetecia chorar, meu. Eu ali, com altos sentimentos de culpa, a tentar falar com a Garcieta acerca de conseguirmos pôr lá o sem-abrigo a viver de graça nos nossos anexos. E o gajo a enfiar-nos um barrete daqueles. Pá, obviamente não fala pelos outros sem-abrigo, não fala por ninguém, só fala por ele mesmo. Mas, pá, foda-se, meu. Puta que pariu, senti-me mesmo triste. Percebes? Yeah, percebo perfeitamente. Pá, a cena é que eu trabalhei com toxicodependentes, não sei se sabes. Fiz um. Não sabia. Mas sabes que eu fui psicólogo. Sei, foste psicólogo, sim. Sim, Trabalhámos em Newcastle. não, em Birmingham. Em Eu, Birmingham, yeah. eu fiz o meu estágio curricular em Coimbra, a trabalhar com toxicodependentes, no que se chama uma comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica é uma casa onde os utentes vivem e são eles que gerem a casa, cozinham, limpam, fazem a gestão do espaço. Porque é uma maneira também de os reintroduzir a algumas responsabilidades básicas que eles para as quais eles já cagaram há muito tempo. E também é o nosso local de trabalho. Temos terapia de grupo, terapia individual, temos psicodrama, depende um bocado dos sítios. E depois do meu estágio curricular em Coimbra, fui fazer um estágio profissional para a Noruega e trabalhei também com toxicodependentes no mesmo tipo de ambiente, uma comunidade terapêutica. E daí fui para a Inglaterra, agora a trabalhar a sério, em Birmingham, também numa comunidade terapêutica. Já não era exclusivo com toxicodependentes, era com o que se chama complex needs. Eram pessoas que na sua maioria tinham borderline personality disorder. Havia, havia muita malta que se automutilava. E, e então eu tenho alguma estaleca com toxicodependentes, mano. E eu sei que o pessoal é. Não são todos, obviamente, mas não é nada raro o pessoal ser um bocado mentiroso. E foi o que aconteceu naquele instante. Enfim, olha, estamos aqui a falar há 1 hora e meia, meu curti bué, acho que podíamos repetir daqui a umas semanas, ou daqui a um mês ou dois. Sim. Pá, era o que eu tinha em mente mais ou menos, porque eu gosto de falar de viagens, mas também gosto de ter conversas mais genéricas. E de certa forma também nunca tínhamos tido uma conversa assim, mano a mano, eu e tu, de temas genéricos. É Hum, verdade, é Obviamente há verdade. gente a ouvir, portanto, se calhar se fosse sem ninguém ouvir, podíamos. Nós A temos conversa seria algumas questões. seria um bocadinho diferente, mas acho que não seria muito diferente. Se calhar podia ter havido uma confidência ou outra, mas olha, eu gostei. Para quem está a ouvir, obrigado. Se curtiram acho que devem ver, se meterem no YouTube Metamorfose Ambulante Diogo Reis. Há 2 episódios aqui com o Diogo, um deles em que ele encontrou os tais PKK no Irão, o outro que é uma situação bastante caricata entre fronteiras. Não me lembro se foi do Irão para a Turquia
Ou Foi do Irão para a Turquia, sim. do Irã para a Turquia, ok. Pá, vale muito a pena ver. E pá, Diogo, obrigado. Obrigado por. Obrigado, eu, Pedro. Este foi 1 hora e meia que Sempre, parece que demorou para sempre aí um 15 gosto de minutos, falar meu. contigo. Yeah. É sempre um gosto enorme falar contigo. E acho que. Mas já sabes o que é que eu acho, não é? Tens uma forma de abordar e de arredondar os temas fantásticos. Pá, agradeço-te, agradeço-te. Eu gravei isto e, se não te importares, eu tive que inventar aqui um bocado. Eu meti um gravador a gravar o som do telemóvel, portanto a minha voz vai estar com uma qualidade e a tua vai estar com outra. Vamos ver como é que fica, mas se não te importares, depois a Pá, partilho, né? experimenta-se. Vá, tchau, tchau, meu. Experimenta-se. E obrigado, pessoal. Um abraço.